E como já anunciamos, então a partir de agora nós vamos aprofundar neste assunto de hoje, né? Assunto que o programa se propõe a aprofundar, pegando como base aqui a 20ª, ou seja, a 22ª Semana Mundial de Aleitamento Materno. Inclusive, temos no Rio de Janeiro, já para este domingo, o nosso Museu da República, onde a Sociedade de Pediatria do Estado e também a Sociedade Brasileira de Pediatria vão estar promovendo uma série de atividades voltadas justamente para essa questão. Nós já vamos cumprimentar a doutora Marisa da Mata Aprile, presidente do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade Paulista de Pediatria, né, que é vinculado à Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Marisa, bom dia, doutora Marisa. Bom dia, Walter. Muito obrigado a senhora pela atenção com a Rádio Nacional. Uma primeira pergunta, doutora Marisa, só para, enfim, colocar também o ouvinte aí neste tema. Uma criança que foi amamentada no seio da mãe, ali de forma normal, ali até 1 ano, alguma coisa nesse sentido. Como é que essa criança, ela evolui, acima de tudo, em termos de qualidade de vida, no seu organismo? Quer dizer, é diferente de uma criança que cresce da mesma forma e que não teve essa oportunidade de amamentar na mãe? Olha, a criança que amamenta no peito, ela tem vários benefícios, né? Esse contato com a mãe já é uma questão que desenvolve muito o coeficiente emocional. São pessoas que tendem a ter uma estabilidade emocional muito maior, né? Fora a questão do emocional, do vínculo, dos cuidados, a proteção de doenças durante a infância são muito menores por conta dos anticorpos que a mãe passa para o bebê, né? E hoje a gente tem bem claro que o aleitamento, ele faz a programação da criança para a vida adulta. Então essa criança vai tender a ter menos incidências de diabetes, de hipertensão, de obesidade. Então, ele vai ter doenças cardiovasculares, então vai ser um adulto mais saudável, né? Então, o aleitamento, ele acaba englobando a criança de uma forma geral, emocional, na saúde da infância e no adulto também. Nós também temos ao telefone, doutora Marisa, o doutor Silvio Renan Monteiro de Barros, que é médico pediatra, autor do livro Seu Bebê em Perguntas e Respostas, do nascimento aos 12 meses. Ele tem também especialização na Universidade da Califórnia e já atuou aí por quase 30 anos no Pronto-Socorro Infantil de Sabará, quando foi diretor técnico também do Hospital de São Leopoldo e agora se dedica ao consultório. Doutor Silvio, bom dia, doutor Silvio. Bom dia, Walter, você e a todos os ouvintes aí da rádio. A mulher, muito obrigado ao senhor. A mulher hoje, ela tem essa consciência de que amamentando o filho, realmente o filho ficará com mais saúde e ela também, doutor Silvio? Quer dizer, existe essa consciência hoje por conta do culto ao corpo bonito, alguma coisa nesse sentido? Como é que o senhor nos traça essa questão, doutor Silvio? Walter, realmente nós tivemos uma melhora muito grande graças às operações de promoção do aleitamento materno da Sociedade de Pediatria e outras aí, inclusive do governo federal. Está havendo um grande aumento no aleitamento materno. Hoje as mães estão mais conscientes, sabem da necessidade, sabem que é bom para a criança, sabem que é bom para elas também, e isso tem aumentado muito. Ainda há muito o que fazer, ainda há muito o que investir nisso, para que o ideal seria que 100% das crianças fossem alimentadas ao seio. Que é um alimento nutritivo, é um alimento psicológico, psicoafetivo. Hoje, inclusive, temos alguns trabalhos mostrando que o leite materno aumenta o consciente de inteligência da criança, quando comparado com as crianças que tomam madeira. Então, a gente tem que investir maciçamente nisso. A mãe tem que amamentar, é prevenção do câncer de mama. Então, tudo isso ainda tem que ser muito mais promovido para as mães para que 100% delas se conscientizem dessa necessidade. Doutora Marisa, no dia a dia, né, a criança ali amamentando, sendo amamentada pela mãe, quais são assim os seus ganhos, né? Porque normalmente um bebê, quando nasce, quando está nessa fase, tem assim alguns problemas, né, de
de dor na barriga, dor no ouvido, isso, aquilo. Quer dizer, o leite materno, de alguma forma, ele ajuda a enfrentar esse tipo de situação quando a criança passa por esses problemas? Quer dizer, o leite materno, de alguma forma, ajuda a criança a passar por essa fase? Olha, ajuda muito. Assim, os pediatras, eu vou te falar que cuidam, fazem, incentivam o aleitamento, eles têm poucas intercorrências até com seus bebês, porque todo o sistema imune da criança, nessa fase, ele não está atuante. A criança praticamente recebe todos os fatores de proteção pelo leite materno, que hoje a gente fala que o leite materno ele tem um sistema de imunização para a criança muito semelhante ao que tem no sangue, porque tem células vivas que protegem, tem os anticorpos, é uma imensa de fatores que vão estar agindo no organismo dessa criança, diminuindo, e assim, com comprovação científica, o número de infecções. Isso a gente vê não só no dia a dia, assim, no consultório, mas como também nos hospitais, né? Bebês prematuros que têm possibilidade de receber o leite da mãe, o colostro que tem um sistema imune fabuloso, são crianças que saem muito bem dessas situações de estresse, das doenças, e se desenvolvem, tem menos reinternações. Isso é comprovado cientificamente hoje. Entendo. Doutor Silvio, quais são assim, as grandes perguntas, né, que normalmente os pais buscam respostas quando tem um bebê em casa, doutor Silvio? Com relação à amamentação, a gente tem as mães, principalmente, apresentam muitas questões, porque elas têm uma interferência de parentes, de amigas, não, amamentar não é assim, amamentar não é assado, você tem que fazer desse jeito. Esses péssimos conselhos deixam a mãe extremamente insegura. Quando eu sempre explico para elas, a melhor forma de amamentar um bebê é aquela que seja confortável para a mãe e para o bebê. Não importa a posição, não importa a forma de segurar. Se ela é confortável para a mãe e para o bebê, está perfeita. Se você está amamentando e não está tendo problema de conforto, e o bebê está se alimentando bem, não ouça a opinião de outras pessoas. Porque há muita mãe que deixa de dar o seio por causa dessa insegurança. Ela acha que o leite dela não está funcionando, que então entra com uma mamadeira, uma fórmula, alguma coisa para ajudar a completar a alimentação ou até para substituir. E aí a criança, a partir do momento que ela começa a sugar uma mamadeira, é muito mais difícil que ela pegue o seio. Bem, também está conosco o Dr. Franz Reis Novak, que é o chefe do Banco de Leite do Instituto Fernandes Figueira, no Rio de Janeiro. Também vamos cumprimentar. Dr. Franz, bom dia. Bom dia, Walter Lima. É um prazer falar contigo e com todos os seus ouvintes. Também está conosco o doutor Silvio Renan Monteiro de Barros, também médico pediatra, e a doutora Marisa da Mata Aprile. Falam conosco de São Paulo, tá bom, doutor Franz? Perfeito, pessoas excelentes, grandes colegas. Que ótimo. Então conta para nós, né? Banco de leite é uma realidade, ou seja, a brasileira realmente tem esse hábito de doar leite materno para compor aí o estoque do banco de leite, no caso aí do Instituto Fernandes Figueira. Existe realmente essa consciência, doutor Franz? Olha, Walter, o detalhe é o seguinte, os bancos de leite existem no Brasil desde 1943. Hoje, o Brasil conta com 211 bancos de leite em funcionamento e com esses 211 bancos de leite, nós atendemos a 1.500.000 mulheres com problemas relacionados ao aleitamento materno. Então, mulheres que têm engurgitamento, fissuras, mastites, problemas na amamentação, toda sorte de problemas, elas se dirigem aos bancos de leite onde nós resolvemos esses problemas. Então, hoje, em verdade, a rede brasileira de bancos de leite atende a mais de 50% de todas as mulheres que têm parto no Brasil. Além disso, nós sabemos que na população em geral, as mulheres que estão amamentando produzem leite em excesso. Então, cerca de 5 a 10% de todas as mulheres que estão amamentando produzem leite que precisa ser drenado
para a terapia de sua mama, ou seja, para que a sua mama continue saudável, ela deve drenar esse excedente. E esse excedente, antigamente, elas jogavam fora. Nós pedimos, então, que elas façam a doação, transportamos o leite aos bancos de leite, pasteurizamos, controlamos a qualidade e, com esse leite doado, nós alimentamos cerca de 750 mil crianças prematuras com leite humano aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos têm 19 bancos de leite, enquanto nós temos 211. E eu sempre brinco, é muito bom sermos melhor do que os americanos em alguma coisa. E em termos de rede brasileira, nós somos uma potência a nível mundial. Doutora Marisa, quer dizer, a sabedoria humana é fantástica, né? Porque bem antes dessa tecnologia que hoje temos, né? Quer dizer, era comum vários anos aí para trás, crianças amamentarem em outras, né? Às vezes a mãe tinha ali algum problema, ou tinha pouco leite, então tinha aquela vizinha, ou então aquela parente, ou então até mesmo uma desconhecida que oferecia o seu ser para amamentar aí essa criança, né? Quando o doutor Franz nos coloca que os bancos de leite existem no Brasil desde 1943, e essa sabedoria humana realmente ela é centenária, ou sei lá, muito mais. É importante essa prática continuar, ou é importante por conta da tecnologia, por conta também, até mesmo como diz o doutor Franz, verificar, checar a qualidade do leite para não ter nenhum tipo de problema? Como é que a senhora pode nos falar sobre essa questão, doutora Marisa? Bom, essa questão da ama de leite, né? Que era como a gente chamava, as mães que ajudavam adultas a amamentar, é uma questão assim que é bonita, que a gente olha para isso até com carinho, porque isso demonstra solidariedade, apoio à mulher. Hoje essa prática tem sido deixada de lado por conta do advento de doenças infecciosas como a AIDS, né? Então a gente não recomenda que haja essa amamentação cruzada mais. Hoje a gente lida muito com apoio à mãe. A gente sabe que a mãe, ela não tem pouco leite. O que falta para ela, na verdade, é aprender o manejo com a amamentação, como lidar, como o Franz falou, esvaziar o peito. Às vezes a gente pega mães que estão com a mama engurgitada, empedrada, e ela fala que ela não tem leite, ou que o leite dela sai pouco, porque ela não sabe fazer uma massagem, ela não sabe fazer uma ordenha. Ou ela dá uma técnica, o peito de uma forma inadequada, como se dava antigamente, 15 minutos cada seio, iniciando pelo último. Isso hoje a gente sabe que não é válido, que a criança tem que mamar uma mama até que ela esvazie essa mama, porque aí ela chega no teor de gordura, vai estar saciada e vai engordar bem. Então, na verdade, falta essa questão do manejo, do apoio, às vezes, para a população e para os pediatras. E aí eu vou aproveitar e vou te falar que a Sociedade Brasileira de Pediatria está lançando um manual de aleitamento materno, que vai ser muito bom para que as pessoas consultem e tirem as dúvidas caso não tenham um acesso adequado ao profissional. E esse livro ele pode ser adquirido pelo próprio site da Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem uma comunicação com a editora que está, Manolo, que está produzindo esse manual. Então, na verdade, hoje a gente trabalha no apoio para que a mulher mantenha a sua lactação, mesmo as que estão separadas dos filhos, dentro dos hospitais, fazendo massagem, ordenhas constantes para manter o leite em volume adequado para o bebê. Doutor Silvio, deixa eu avançar com o senhor sobre a indústria alimentícia brasileira, cujo foco é a criança. Como é que o senhor vê esse aspecto? Porque, de repente, muitas mães, às vezes sem uma informação, acredita que aquele alimento ali, ou seja, um leite industrializado, vai suprimir ou superar realmente o seu leite, porque ela entende que, bom, já que tem ali aquele leite industrializado, né, que tem as classificações, né, para a criança que realmente necessita, e ela entende, bom, aquele leite é forte, é positivo. Enfim, como é que o senhor vê o papel da indústria alimentícia focando a criança no desenvolvimento das nossas crianças, doutor Silvio? É muito importante falar sobre isso, porque essa indústria da nutrição da criança, ela é muito importante, porém, apenas para aquelas mães que não podem amamentar.
não adianta pensar que aquele leite é substituto do leite materno. Ele é um substituto, mas muito longe do ideal. Hoje tem trabalhos mostrando aí do nível de inteligência da criança que mama leite materno. Aquele leite artificial, que a gente chama, é um leite oriundo do leite de vaca. O leite de vaca, as proteínas do leite de vaca são altamente alergênicas para crianças, principalmente no primeiro ano de vida. Então, é necessário que se conscientize que esse leite é apenas e tão somente para as mães que não têm leite para alimentar os seus filhos. E se for a criança muito pequena, um bebezinho muito pequeno, que procure realmente um banco de leite para fornecer para essa criança, evitar esse contato com essa proteína animal não humana. Então, elas são importantíssimas, mas não são substitutos assim, estou cansado de amamentar, vou dar uma mamadeira, ou qualquer outra. Meu leite, a criança não está engordando, eu acho que deve ser o leite, vou complementar com outro leite. Não, procure o pediatra primeiro, num posto de saúde, UBS ou no consultório, e converse com ele, para ele orientar direitinho os riscos desse leite. Tudo na vida tem um risco e benefício. Esse leite também tem. Então, uma criança que está desnutrida, que a mãe não consegue amamentar e não consegue o leite humano de outra fonte, ele é importante, mas somente nesses casos. Doutor Franz, uma mãe que tem um hábito, né, está ali amamentando, mas tem um hábito ali de fumar, ou então tem um hábito de, às vezes, tomar algum tipo de bebida, ou às vezes, né, aprofundando um pouco mais, tem a infelicidade de utilizar drogas. Tudo isso que ela utiliza de alguma forma chega no seu leite, e esse leite sendo sugado pela criança, mamado pela criança, ela sofre os efeitos desse comportamento da mãe, doutor Franz? Com certeza. Na verdade, todas as substâncias que estão na corrente circulatória da mãe tendem a chegar no leite. Existem mecanismos da natureza que dificultam, digamos, a passagem imediata e total de todas as substâncias que estão no sangue para o leite. Normalmente, o que a gente tem de relatos da literatura é que cerca de 2% das substâncias circulantes chegam ao leite. Existem outras que têm mecanismos que facilitam e chegam em concentrações mais elevadas. Por isso, o Ministério da Saúde define como critério de classificação da mulher doadora aquela que, primeiro, esteja amamentando seu filho e que tenha excedente a ser doado. Segundo, que não tenha nenhum tipo de doença infecto-contagiosa. Terceiro, que não esteja utilizando substâncias que sejam deletérias no aleitamento. Ou seja, os medicamentos que a mãe toma e que não passam pelo leite e não são deletérios, são aceitos na doação. Agora, não aceitamos nenhuma doadora que seja usuária de qualquer substância química, seja dependente de qualquer substância química não indicada para uma vida saudável. Então, temos esses critérios e, além disso, nós observamos nossas doadoras se elas estão em risco de desnutrição. Porque uma característica interessante da natureza é a seguinte: a mulher, quando desnutrida e que amamenta, ela tende a se desnutrir mais para salvar o seu filho. Mas não é justo que ela faça isso para salvar filhos de terceiro. Então, no caso da mulher desnutrida, ela também não é aceita como doadora. Ela é aceita como nossa paciente, nós vamos acompanhá-la, vamos acompanhar o seu filho, mas ela não é aceita como doadora. Portanto, o leite doado, nós acabamos perdendo várias potenciais doadoras porque nós excluímos essas pessoas que estão fora do perfil adequado para podermos receber o melhor produto possível e, além disso, nós ainda vamos pasteurizar esse leite para evitar todo e qualquer risco biológico. Nós vamos classificar esse leite sob o ponto de vista da acidez do ornique para que ele tenha maior quantidade de substâncias bioativas disponíveis e nós fazemos a classificação do conteúdo energético do leite e fornecemos todas essas informações ao neonatologista para que ele defina qual é o volume daquele produto que ele vai utilizar na nutrição do prematuro. Então é um processo bastante simples, porém rigoroso, no sentido de garantirmos a qualidade da alimentação do recém-nascido prematuro. Doutora Marisa, como é que a senhora avalia justamente o empenho
do poder público em políticas públicas voltadas aí à população brasileira, focando a importância da amamentação, da doação de leite. Enfim, esse dever de casa, ele é feito a contento ou não? Como é que a senhora avalia isso? Bom, eu avalio assim, existem vários grupos na sociedade, né, que têm dado continuidade a vários programas já iniciados anteriormente, como essa questão de expansão de bancos de leite, programas de saúde, onde você envolve o aleitamento materno e a alimentação complementar. Avalio, assim, existem realmente muitos setores que estão tentando andar, mas acho que sim, nós que estamos assim num outro patamar mais de gestão, nós percebemos que dentro das unidades básicas, dentro dos programas de atenção primária à saúde, ainda falta muita formação para os profissionais, não é só para o médico, é para a equipe. Falta um tempo para se dedicar ao aleitamento materno específico, porque muitas vezes esse médico que está ali na dianteira atendendo essa população em serviço do Sistema Único, ele não tem o tempo adequado para apoiar essa mãe no aleitamento, ouvi-la, avaliar a mamada, observar como essa criança está andando, examinar a mama e até mesmo estar passando informações que são importantes para que ela confie em si, como o colega colocou, essa dificuldade de achar que seu leite é suficiente. Então, toda essa situação na atenção primária está falha, porque o médico não tem esse tempo. O aleitamento, ele ainda não é olhado assim como um procedimento dentro da pediatria. Ele entra assim na base da puericultura, mas sem que esse médico tenha um diferencial para dar essa atenção. Ele tem que atender essa mãe em 15 minutos. E às vezes nem esses 15 minutos ele tem, ao invés de 16 consultas em 4 horas, ele tem 20. Então isso realmente atrapalha, apesar da questão teórica ser muito importante. Como eu falei, você veja, a Associação Brasileira de Pediatria está lançando esse manual para ajudar, né, para as pessoas terem um pouco mais, um embasamento mais moderno, mudar conceitos a respeito do aleitamento. São incentivadas todas as práticas de apoio nesses hospitais de iniciativa Amigo da Criança, que nós tivemos um boom de hospitais amigos da criança no período de um tempo para cá. Isso ficou um pouco mais moroso, esse processo. A questão que hoje pretendemos quase todos os postos de coleta de leite humano em sala de apoio. Então, na verdade, dentro do hospital, essas questões vistas de uma maneira mais concreta. Mas na atenção básica, ainda temos que caminhar muito. E essa mulher da atenção básica precisa muito desse tempo do profissional, precisa um agente comunitário de saúde que vá à sua casa, que olhe, que veja as suas dificuldades e dê esse apoio, que, aliás, é o tema da Semana Mundial de Saúde deste ano, que é o apoio à mãe que amamenta. Doutor Silvio Renan, hoje, claro, uma das grandes preocupações da mulher está relacionada aí, um problema de saúde, está relacionado com câncer, principalmente câncer de mama. Eu pergunto ao senhor, tem alguma relação onde a mulher que amamenta corre menos risco de adquirir essa doença? Isso é mito, não é mito? Enfim, o que o senhor pode nos dizer, doutor Silvio? Desculpa. Há diversos trabalhos demonstrando que a mãe que amamenta tem uma muito menor incidência de câncer de mama. A amamentação é uma forma de prevenção do câncer de mama. Isso inúmeros trabalhos têm sido feitos no Brasil e fora e comprovam bem isso aí. Estatisticamente é visível. A mãe que amamenta está fazendo uma prevenção do câncer de mama. Tá certo. Doutor Franz, também essa mesma pergunta para o senhor, doutor Franz. Não, em verdade, o que acontece? Quando você pensa que a mama lactante
tem toda uma dinâmica para o desenvolvimento da árvore mamária e, posteriormente, a um processo de involução, então você tem uma mobilidade de células novas que entram em circulação na glândula mamária, fazendo de fato com que a mulher que amamenta tenha uma probabilidade muito menor de ter câncer de mama, uma vez que exerceu essa nova fisiologia durante o processo lactacional. Então, os trabalhos mostram, de fato, como disse o Renan, que as mulheres que amamentam têm menos probabilidade de virem a ter câncer de mama no futuro. Isso é um fato. Deixa eu entrar nessa questão da mortalidade infantil, né? Tivemos aí algumas décadas atrás, a mortalidade realmente infantil era impressionante. Hoje se fala que diminuiu bastante. Eu pergunto à senhora, doutora Marisa, realmente diminuiu? E o aleitamento materno, de alguma forma, tem essa contribuição para que pudéssemos diminuir esse índice terrível que era a mortalidade infantil no nosso país, doutora Marisa? Com certeza. Aliás, o aleitamento materno é uma das estratégias para a diminuição da mortalidade infantil. É lógico que na mortalidade infantil vários fatores interferem, como saneamento básico, condições de moradia, a própria instrução da mãe interfere, né, na mortalidade, o acesso a serviços de saúde adequados no trabalho de parto, ou mesmo uma assistência por uma pessoa capacitada também interfere, mas o aleitamento materno ele tem um impacto muito grande na mortalidade. E a gente percebeu que da década de 80 para cá, onde houve uma conjunção de fatores, né? Essa questão de hospital iniciativa Amigo da Criança, banco de leite, parto humanizado, que foram ações voltadas, diminuiu muito a mortalidade e interferiu muito na mortalidade neonatal, que é aquela mortalidade que ocorre logo após o nascimento e que tem uma interferência direta desses fatores de condição de pré-natal, parto e puerpério. Então, sem dúvida, é uma estratégia muito importante e não é só no Brasil, não. Isso já é considerado como estratégia mundial de diminuição de mortalidade. Já visto na África, né? Uma das perguntas que você fez foi a interferência do aleitamento, do uso do leite industrializado. A África, as mulheres sempre amamentaram e num período onde se pretendeu ajudá-las por serem desnutridas e se distribuir o leite industrializado lá, a mortalidade aumentou muito mais, mesmo com toda a desnutrição das mulheres, mesmo com a condição socioeconômica baixa, o aleitamento materno por si é um grande fator de proteção. E isso ficou muito claro. Doutor Silvio, como é que foi, no caso aí, né, o senhor que teve a oportunidade, né, e continua tendo essa oportunidade de prestar esse atendimento dentro do campo da profissão, né, atendimento aí às mamães, também às crianças. Como é que foi o trabalho, acima de tudo, dos médicos, no sentido de conter esse item aí da mortalidade infantil, para poder evoluir, diminuir, enfim. Os médicos tiveram que trabalhar muito para conscientizar a população, conscientizar também aí o poder público através de políticas públicas para que esse índice pudesse melhorar. Enfim, olhando para trás, né? Como é que o senhor vê essa questão? Realmente, essa luta valeu a pena? Sim, valeu muito a pena. Sem querer ser corporativo, mas o que ocorreu foi paralelo. O desenvolvimento na pediatria no Brasil, que foi um desenvolvimento maravilhoso de um tempo para cá, a pediatria é uma especialidade mais ou menos nova, esse desenvolvimento da pediatria, da formação dos pediatras, do ensino da pediatria, veio paralelamente a essa melhora das condições, diminuição de mortalidade física, melhora do estado de saúde, até de qualidade de vida. São paralelos porque a pediatria batalhou, lutou e venceu. Hoje a pediatria é uma especialidade que consegue, os pediatras conseguem, às custas de alguns problemas, como muito bem disse a doutora Marisa, de sobrecarga de trabalho, mas conseguem levar ainda alguma orientação para as mães importante, no sentido de saneamento, no sentido de aleitamento materno. E um terceiro motivo aí que também deve ser lembrado, que é a imunização.
A imunização, a doutora Marisa falou, no aleitamento materno, são as condições de saneamento, e o terceiro fator aí é a imunização, que diminui muito a mortalidade e a morbidade infantil. Então, hoje, as crianças são mais bem protegidas graças ao grande número de vacinas que existe, e a pediatria colabora muito, que os pediatras é que orientam ou que têm as clínicas que fazem vacinação nas crianças. Tá bom. Doutor Franz, também, doutor Franz, nesse mesmo aspecto, doutor Franz, quer dizer, hoje a mortalidade infantil tem um quadro totalmente diferente para melhor, né? Ou seja, hoje morre menos criança do que algumas décadas atrás. E com toda certeza o aleitamento materno teve um papel fundamental para conter essa estatística triste, né, doutor Franz? Olha, Walter, o detalhe é o seguinte, se você observar hoje a nível mundial, o Brasil adotou o aleitamento materno de uma forma muito intensa. Se você observar a estrutura do Ministério da Saúde, principalmente a área da criança, você vai ver que aleitamento materno perpassa todos os programas, de modo que os dados do próprio Ministério da Saúde mostram que o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês é capaz de, só ele, reduzir em 13% a mortalidade, o que equivaleria a cerca de 7.800 recém-nascidos que deixariam de morrer por ano no Brasil por implementar essa ação exclusiva durante os primeiros 6 meses de vida. Obviamente que isso está associado a mais educação, melhor informação, mais recursos para a saúde, a estratégia de saúde da família, que foi ampliada no nosso país de uma maneira muito importante, a melhoria nos programas de vacinação. Então, nós temos várias estratégias que, de fato, estão resultando no que a gente está observando, que é a redução da mortalidade. Mas o segmento que nós participamos mais diretamente, que é o aleitamento materno, através dos bancos de leite, a gente tem certeza que é um impacto muito forte nesse conjunto de ações que o Ministério da Saúde tem feito no nosso país. Entendo. Bom, nós estamos caminhando para o encerramento e eu gostaria, né, de, nesses minutos finais, deixar que os nossos convidados encaminhassem as mensagens, né, à população brasileira sobre a importância do aleitamento materno. Começando com a senhora, doutora Marisa. Olha, eu assim, sou uma apaixonada pelo aleitamento, então assim, gostaria assim, de passar para as mães a mensagem: acreditem que vocês são capazes de alimentar seus filhos. Aos parentes, deem apoio às mães, porque nessa fase é uma fase que precisa. E aos médicos, olha, incentive o máximo que puder, porque é muito bom ver as crianças crescendo em aleitamento, no seio da família, todos felizes. Então, acho que aleitamento materno é muito bom para a mãe, para a família, para o médico, para a sociedade. Então, essa bandeira tem que ser levada por todos nós mesmos. Doutor Silvio, também, para a sua mensagem do senhor, doutor Silvio. Depois de tudo que a doutora Marisa disse tão bem, eu vou complementar com uma brincadeira que eu faço com as mães. Eu digo: leite de vaca é bom para bezerro, leite de cabra é bom para cabritinho, somente o leite materno é bom para bebê. Eu acho que isso resume tudo. Com certeza. Doutor Franz, também, a mensagem do senhor, doutor Franz. Olha, Walter, depois do que falou a Marisa, depois do que falou o Silvio, resta muito pouco para eu falar. Mas a única coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, que as mães, de fato, devem acreditar em si, na sua capacidade de alimentar com o melhor alimento possível os seus próprios filhos e convocar todas aquelas que estejam produzindo leite em excesso, que doem esse leite para os bancos de leite, porque, de uma maneira geral, no Brasil, o único local que hoje consegue atender 95% de todos os recém-nascidos prematuros internados nas UTIs neonatais é o Distrito Federal. Então, os outros estados ainda podem duplicar ou triplicar a quantidade de leite coletado para alimentar crianças prematuras internadas em UTIs neonatais. E a gente só vai conseguir isso com a participação e o apoio e colaboração das nossas nutrizes e, portanto, nossas futuras doadoras. Pois não.
Doutora Silvia, foi muito bom tê-la no programa, agradecemos muito pela atenção, viu, doutora Silvia? Ó, doutora Marisa, agradecemos muitíssimo a senhora por essa atenção e até gostaria, em 30 segundos, a senhora deixasse aí como buscar o manual, doutora Marisa. Olha, o manual ele pode ser encontrado no site da Associação Brasileira de Pediatria. Lá tem um link direto com a editora Manolo, que é a editora do manual, e que a pessoa pode acessar diretamente e estar adquirindo esse manual, que vai ajudar muito mesmo nas práticas do dia a dia. Obrigado. E agradecer a minha participação, foi muito bom. Ótimo, doutora. Muito bom mesmo. Doutor Silvio Renan, e para chegar no livro Seu Bebê em Perguntas e Respostas, como fazê-lo, doutor Silvio? O livro tem duas versões. A versão escrita, que está nas livrarias em geral, pode ser vendido pela internet ou nas livrarias pessoalmente. E tem a versão também, agora a versão em e-book, que facilita o acesso a pessoas que às vezes não têm acesso às lojas. Mas também nas mesmas lojas, essas redes de venda de produtos e livros, elas têm. Eu não vou falar individualmente não, mas todas elas têm aí o livro. Eu queria agradecer a oportunidade de falar com você e na presença tão profícua aí de profissionais que, como eu, se dedicam a cuidar da saúde das crianças. Que bom. Doutor Franz, para conhecer o Instituto Fernandes Figueira, no Rio de Janeiro, é possível conhecer o trabalho do Banco de Leite? E, além de conhecer o trabalho do Fernandes Figueira, eu gostaria de divulgar o trabalho da Rede Brasileira de Bancos de Leite, porque, na verdade, nós estamos presentes em todos os estados brasileiros. Como eu já falei, a maior rede de bancos de leite do mundo. E se as pessoas tiverem interesse, pode utilizar o nosso portal www.redeblh.fiocruz.br. Tá muito bem. Ou, se preferir falar conosco diretamente, temos um telefone 08000, não é 0800, é 08000, 26 88 77. Estaremos dispostos a divulgar todas as informações necessárias ao sucesso do aleitamento materno. Tá ótimo. Doutor Franz, um abração para o senhor. Muito obrigado, hein? Muito obrigado e um abraço aos colegas. Isso. Doutor Silvio, um abraço, doutor Silvio. Outro para você também, para todos aí. Doutora Marisa, também um abraço, doutora. Um abraço a você e a todos que nos ouvirem e aos meus colegas também. Que ótimo, que bom. Um abraço. Bom, e nós chegamos ao final da edição do programa. Não temos para mais nada, né? Bom dia, Brasil.